Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente, festejando o mundo, o Outubro Rosa. E nasce daí a ideia de fazermos um programa com esta temática que é tão humana, não é? Tão carinhosa, tão bonita e que aproxima as pessoas. Eu costumo dizer que quando você tem um tema envolvente dentro de um contexto social, tudo vai a favor, as coisas comungam e as pessoas vão indo, vão se entrelaçando e as coisas fluem. E uma causa nobre, vocês sabem qual é a causa? É aquela doença, o câncer, que certamente muitas de vocês tiveram e que também estão aí resistindo, e lutando para que a vida seja cada dia mais feliz e bem vivida. Eu costumo dizer que viver um dia por vez. Amanhã será outro dia. Hoje será amanhã que será hoje. Então vamos viver hoje, intensamente. Eu convido para abrir este ciclo de entrevistas de hoje do Outubro Rosa a doutora Márcia Camargo Franzeri, que é a presidente do grupo Rosa e Amor. Doutora Márcia Franzesi é um exemplo, né, doutora? Porque a senhora teve câncer há 17 anos atrás. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho do Rosa e Amor e do Outubro Rosa. Nós tivemos câncer de mama há 16 anos e o câncer... 16 ou 17? 17 anos, e o câncer acaba mudando o nosso propósito de vida, uma forma de pensar diferente. Eu acho que ele torna o ser humano mais humano quando ele aproveita a oportunidade da transformação. E quando aconteceu o câncer há 17 anos, nós percebemos que não havia muito tratamento a ser feito a não ser o padrão da quimioterapia, radioterapia e fisioterapia. Daí surgiu a ideia de fazer um grupo de apoio, de acolher com equipe multidisciplinar mulheres que estavam vivenciando o câncer de mama. Então, atualmente, nós temos uma equipe com um fisioterapeuta, nutricionista, apoio jurídico, fisioterapia, terapias complementares, 2 psicólogas, assistente social, enfermeira, uma oncologista. Completa, uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar, todos voltados ao tratamento da paciente, integrados e de seus familiares. Doutora, a senhora disse agora nas entrelinhas que antigamente não existia nada além da quimio, da rádio e da físio. Mas agora o que existe de novidade? Não, isso não é novidade. O que a gente sentiu não é que nós éramos encaminhadas para esse tratamento. Sem então, uma assistência emocional, psicológica, é isso? Isso, eu fui encaminhada para para quimioterapia, para radioterapia. E fisioterapia porque é muito importante, porque eles tiram gânglios debaixo do braço e pode ocorrer um edema do braço. Então, esse encaminhamento, no fim, fez com que nós formássemos um grupo de mulheres que fazíamos fisioterapia na época, e surgiu a ideia, porque as mulheres chegavam desesperadas, chorando, uma série de problemas. Eu falei, meu Deus do céu, eu também estou nesse barco, mas a gente não tem uma psicóloga para acolher essas nossas angústias, nós não temos nutricionista para nos orientar como nos alimentarmos melhor nessa fase. Então começou a sementinha do Rosa e Amor. Aí, e hoje é esse grupo maravilhoso. Olha, minha gente, eu conheço o grupo há muitos anos
que eu divulgo ações do grupo, é um grupo em Valinhos, aqui na nossa cidade irmã ao lado. Mas, doutora Márcia, enquanto médica, a senhora, naturalmente, ao perceber que teve a doença, que estava com a doença, a senhora tem uma logística diferente de uma leiga, obviamente. A senhora consegue se locomover, transitar melhor dentro desse problema. Aí eu pergunto, essa parte emotiva, aliás, emocional, que deixa a paciente emotiva, mais emotiva ainda, ela tem o apoio imediato da família ou a família também, você tem que preparar essa família? Nós temos que preparar muitas vezes a família, porque a família também não sabe trabalhar com uma situação diferente. E às vezes acaba muito tendo como uma conspiração do silêncio em casa. Não se pode falar em câncer. E isso dá muita angústia para a paciente que está vivenciando câncer. Ela pode ter o direito de falar a hora que ela quiser das angústias dela. E qual é o motivo de estar diminuindo nos países de primeiro mundo? Porque eles fazem diagnóstico precoce, é o principal, porque o câncer é o diagnóstico precoce que leva a uma maior sobrevida. 95% das mulheres, quando são atingidas pelo câncer no início, elas conseguem ter praticamente cura. A não ser um grupo muito pequeno, que tem grupos que têm alguma parte hereditária, genética, que o câncer é um pouco mais difícil, mas sempre contornável. Então, a nossa preocupação é o diagnóstico precoce. Isso. Agora, doutora Márcia, vocês já atenderam cerca de 400 mulheres, mais, né? Um pouquinho. Mais um Nós pouco? Temos cadastradas mais de 600 mulheres. Aí eu pergunto, atualmente são 180, porém. Nós estamos até os últimos 15 dias, 190, que nós atendemos todo mês, mas nós estamos recebendo em torno de 8 a 10 casos novos mês. Então, para o final do ano, nós vamos ter mais de 200 casos só desse ano. Ótimo. Aí a minha pergunta, de que sobrevive o Rosa e Amor? Olha, ele sobrevive atualmente de nota fiscal paulista, algumas poucas doações e alguns eventos que nós fazemos. Outubro Rosa nos ajuda muito com algumas parcerias que nós temos, da 3M, da Unimed, que nesse período do Outubro Rosa. Mas a nossa despesa assim, é muito alta porque todos esses profissionais são contratados. Quando nós iniciamos o Rosa, eram voluntários, mas o voluntário, por mais boa vontade, ele não consegue ser constante. E não é constante. Um dia ele vai, outro dia ele não vai e a paciente está ali esperando. Então o grupo cresceu muito quando contratou voluntários. Profissionalizou. Foi. E ao mesmo tempo aumentou muito mais a nossa receita. Então nós trabalhamos assim muito para conseguir. Fazem uma triagem de pessoas que vão lá, as pessoas podem bater a sua porta. Todas as mulheres que tiveram câncer, que é nossa triagem é o anatomopatológico, é o resultado de câncer. Nós tratamos tanto pacientes, a maioria pacientes pertencentes ao SUS e menos da medicina suplementar, mas são todas acolhidas, porque pelo nosso estatuto, a nossa missão é acolher mulheres e familiares com câncer. Eu vou fazer uma pergunta ligeiramente indiscreta, mas eu não resisto, até porque eu sou adepto. Eu sei que a senhora é pediatra, mas que a senhora também tem um viés na medicina chinesa, que eu aprecio muito e que nem sempre os nossos médicos concordam, né? Eu vejo pelos próprios meus, as poucas vezes que eu recorri à medicina chinesa, foram muito poucas vezes, mas recorri, os meus médicos também, alguns disseram, bom, tudo bem, e eu respeito. Mas a minha pergunta, vocês praticam alguma coisa dentro desse viés da medicina chinesa também com o grupo ou não? Nós trabalhamos na parte de medicinas integrativas, que são práticas que já são consideradas e aceitas para o tratamento de câncer. Então, mesmo o reiki, crânio sacral,
Olha, então, ele já é considerado super importante. Meditação, que é das partes da medicina chinesa que eles focam muito a meditação. É a minha praia. Então, tá respondido é muito importante, não dá para tratar só o paciente de outra forma. Doutora Márcia Camargo Franzese, foi ela que eu entrevistei hoje, esta médica que começou lá atrás formar este grupo em Valinhos e hoje é um grupo dos mais elogiáveis, tem todo um trabalho maravilhoso que ajuda essas mulheres que tanto necessitam quando são acometidas pela doença. E certamente está sempre de coração aberto e portas também. Com certeza. Doutora Márcia, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. E muito feliz Outubro Rosa para a senhora. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Continuando o nosso programa Outubro Rosa, onde estamos trazendo assim pessoas que são especialistas em câncer de mama e principalmente pessoas que conhecem o problema, que lidam com o problema, como a nossa entrevistada anterior, eu trago um grande nome da medicina, é o Dr. Fabrício Brenelli, que é mastologista, cirurgião oncoplástico. E ninguém melhor que ele para contar um pouquinho sobre os seus procedimentos e como está essa doença que assusta muita gente, mas que hoje já tem um caminho melhor. Doutor, muito obrigado por estar aqui comigo, viu? Obrigado, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Doutor Fabrício, é uma coisa terrível falar dessa doença que está sendo desmistificada aos poucos, não é? Eu até comentei agora na entrevista anterior que eu acho, não sei, me corrija se não for assim, que foram as americanas que deram esse primeiro passo de chegar para a mídia e contar, famosas celebridades, estou com câncer de mama. Aí veio o caso de Angelina Jolie, que vira um case mundial e que vamos até tocar nesse assunto com mais detalhes que eu gostaria de saber de você, posso chamá-lo de você? Com certeza. E por aí vai. Agora, ao que consta, já está virando uma conversa coloquial, uma conversa familiar entre amigos, família e os pacientes. A minha pergunta, estamos nesse caminho certo? É por aí? Ou temos que ter dedos e cuidados com quem está acometido pela doença? Com certeza, Almiro. Acho que você tocou num ponto muito importante da doença, né? Hoje o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres, tirando o câncer de pele não melanoma, então aquele câncer de pele usual, né? Então é o câncer mais comum entre as mulheres, então é uma doença muito frequente. E o grande problema é quando a gente fala câncer, né? A palavra câncer, ela vem carregada de um estigma. Ela tem um peso enorme, terrível. Né? E a primeira coisa, quando se fala câncer, o que se pensa? Né? Na morte. E não é assim. Né? A gente sabe, para o câncer de mama, por exemplo, se ele é diagnosticado no início, né, a chance de cura é em torno de 98%, 99%. Maravilha. A gente só não fala que é 100%, porque na medicina e no amor não existe nem sempre, nem jamais. Verdade. Mas é extremamente alta. Então, o fato de várias mulheres exporem o seu problema, eu acho que não se expor, mas expor o seu problema, acho que encoraja e faz com que exista uma discussão sobre o assunto, então começa a ter uma desmistificação, como você disse, né, que é uma doença, quando diagnosticada no início, praticamente curável, né? E é isso que a gente busca. Agora, doutor Fabrício, a sua especialidade, por exemplo, a paciente chega, vocês detectam, ela passa pelos procedimentos convencionais ou já vai para a cirurgia? Então, que há casos e casos. Há casos e casos. Por quê? Uma coisa muito interessante. Hoje existem mais de 20 tipos de câncer de mama que têm, por coincidência, acontecerem na mama. São tumores que se comportam de maneiras diferentes, crescem de maneiras diferentes. Então, a modalidade de tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia,
A ordem no tratamento ela pode ser modificada de acordo com cada tipo de tumor. Então hoje não adianta a gente saber, tem um tumor de mama. Da onde que vem? Vem do ducto, vem do lóbulo, vem do estroma? Não, a gente precisa saber como esse tumor cresce, o que faz ele crescer, o que faz ele estacionar o crescimento dele. E é possível com testes moleculares, né? Imunistoquímica e alguns testes, a gente descobrir como ele se comporta para daí tentar fazer o melhor tratamento. Então um tratamento para uma pessoa, a ordem dele pode ser totalmente diferente para um outro indivíduo. Doutor Fabrício, por que a mama? Por que as mulheres são mais acometidas do câncer de mama? O que tem a mama de tão especial? Não, a gente não sabe, né? A diferença, um porquê da mama e não os outros órgãos, né? O que a gente sabe é que a mama, eu sempre falo, a gente fala para os alunos, é um órgão dinâmico, que ela está sob efeito dos hormônios, então cada ciclo sobe um tipo de hormônio, depois vem outro tipo de hormônio, a célula cresce, ela diminui, ela prolifera, diminui a proliferação, então isso durante toda a vida. Então, lógico, quando a gente tem um crescimento muito grande, a chance de um aparecimento de um tumor é um pouco maior. Mas o porquê da mama ser o mais frequente, realmente a gente não tem essa resposta. Outra pergunta que eu não sei, há que se ter coragem para fazer essa pergunta, mas eu vou perguntar. Claro. É verdade que o câncer é genético? Assim. Que todo mundo tem. Certo. E que de repente ele pode explodir de um momento a outro, seja no homem ou na mulher, é verdade, procede? É assim, a gente tem que identificar, porque às vezes fala genético. Então genético é o que vem do gene da célula. Muitas vezes a gente confunde genético com hereditário, que é herdado. Isso. Né? O câncer ele começa no gene da célula. Então, nesse momento nós temos células no nosso corpo cancerosas, tá? Que estão surgindo. Todos têm? Todos têm. Só que existem diversos mecanismos. Por exemplo, a célula tem um mecanismo de morte programado, então ela começa a se reproduzir erroneamente, ela morre. O sistema imune destrói essas células, a célula que está ao lado dela destrói essa célula. Em algum ponto desse processo, todas essas defesas falham. E aí a célula começa a crescer e forma o câncer. O porquê disso a gente ainda não tem. Não se sabe. Tem poucas respostas e muitas dúvidas. O hereditário, que é a passagem de pai para filho, né? Então que a gente fala, uma herança genética, corresponde a mais ou menos 7 a 10% dos casos. Então a grande maioria dos casos você não está herdando um gene defeituoso do seu pai e da sua mãe que predispõe a um câncer. É uma mutação que ocorre durante a sua vida. Tá, então isso não está totalmente errado, existe mesmo essa parte. Isso. Agora, por que então não se tem uma vacina contra o câncer? Por que não se chega a essa descoberta? Então, é por causa exatamente o mecanismo de formação, né, de transformação, vamos dizer assim, de uma célula normal para uma célula tumoral, para um tecido normal para um tecido tumoral, ele é multifatorial. Né? Então, a gente acha um mecanismo, só que a gente até brinca, a célula do câncer é tão inteligente que ela é mutante. Ela é mutante, exatamente, ela é mutante. Então, por exemplo, se você dá um tipo de tratamento, você pode ter uma célula que não responde àquele tratamento, você mata todas as outras. Essa célula fica viva e ela começa a proliferar um outro tipo de célula que não responde mais àquele tratamento. Em que pé está, digamos, hoje de evolução a nossa ciência, a nossa medicina, a sua área com relação ao tratamento? Olha, se a gente for olhar a oncologia no geral e principalmente relacionado ao câncer de mama, quando eu digo oncologia, cirurgia, radioterapia, oncologia clínica, imagem, é a especialidade que mais publica no mundo. Tá? Então as maiores publicações das revistas médicas mundialmente são em relação ao câncer de mama. Se a gente olhar o tratamento do câncer de mama há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, mudou radicalmente. Incipiente na época. Não era incipiente, mas é que a gente evoluiu tanto, o nosso entendimento é tão maior. Há 100 anos atrás, a gente tinha 2 tipos de tratamento. A mastectomia, retirada completa da mama, e a radioterapia. Depois começou a quimioterapia rudimentar, a hormonioterapia. Hoje é o que eu falei no início, tem praticamente um tratamento diferente para cada indivíduo, porque a gente entende essas multifacetas do câncer, então a gente consegue quase que personalizar o tratamento. A gente fala que é um tratamento de alfaiate, a gente molda o tratamento de acordo com aquele tumor, naquela pessoa, aquele lugar específico. Que coisa fantástica, muito bom. Doutor Rainelli, outra pergunta que naturalmente é interessante.
hoje os remédios, porque antigamente quando você tomava, as pessoas tomavam remédio contra o câncer, elas tinham reações horríveis, péssimas. Ainda está assim ou também a ciência já melhorou nesse quesito? Já melhorou, né? Lógico, o tratamento não é um tratamento fácil, né? Principalmente quando envolve quimioterapia. Quando a gente fala somente a quimioterapia, que é o mais pesado, infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente pelos efeitos colaterais, mas felizmente pela potencial de cura que esses tratamentos dão, eficiência, né? Os efeitos colaterais existem, é lógico. Existem como surgir droga para tratamento do câncer, também surge droga para o tratamento desses sintomas do tratamento. Então, é muito mais tolerável. Por exemplo, a paciente que trata de um câncer de mama, o tipo de quimioterapia, geralmente é ambulatorial. Ela vai na clínica de oncologia, no hospital, aplica sua quimioterapia, toma sua medicação e vai para casa com tranquilidade. Né? Então, é lógico, não é fácil, né? Não é fácil. Mas assim, está muito mais ameno, né? O tratamento. É mais suave, exatamente. Menos doloroso. Menos doloroso. Obrigado, viu, doutor Fabrício? Imagina. Nós acabamos de conversar com o doutor Fabrício Brenelli, que é um mastologista, cirurgião oncoplástico e é uma das pessoas que melhor entende desse assunto nessa cidade. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. Participe do evento Especial é Você 2016. Jantar beneficente com o show do cantor Daniel em prol da Casa de Maria de Nazaré, dia 24 de novembro no Via Ápia. Convites e informações, ligue 19 3324 8769. A Escola Certa vai além do ensino. Cria um ambiente que motiva novas descobertas. Porque gênio não nasce do nada. Mas quando se estuda em uma escola que inspira, a inteligência contagia. Colégio Oficina, onde os gênios se encontram. A Escola Certa vai além do ensino. Cria um ambiente que motiva novas descobertas. Porque gênio não nasce do nada. Mas quando se estuda em uma escola que inspira, a inteligência contagia. Colégio Oficina, onde os gênios se encontram. Olá, eu sou a Rosane Turra, nutricionista clínica funcional. Essa é a minha especialidade e trabalho na oncologia. Trabalho no Instituto Grupo Rosa e Amor de Valinhos, um instituto que cuida de mulheres com câncer de mama. E lá a gente trabalha principalmente com os alimentos funcionais por causa dos benefícios que eles trazem ao nosso organismo. Nós vamos ver como é fácil. Pode ser qualquer tipo de banana, desde que seja bem verde. Aqui eu trouxe a orgânica. Se não for orgânica, pode utilizar também, desde que lave em água corrente. Esse cabinho da banana não retira-se, não abre a banana. Então, coloca-se ela inteirinha na panela de pressão, cobre-se de água para que ela tenha um cozimento igual. Vai no fogo por 10 a 15 minutos. Levantou pressão, 10, 15 minutos. Desliga, soltou a pressão. Primeira coisa, vamos tirar a casca. Eu vou ensinar para vocês. Eu vou reservar essa casca, porque essa casca eu vou utilizar ela para fazer a biomassa. Se você tem um processador em casa,
Você coloca a banana inteira no processador, ele vai processar e fazer a pasta. Não tem um processador? Pega um garfo e esmaga essa banana que está cozida, assim, dessa forma, e vai virando essa pasta, né? Como se fosse uma batata cozida. A banana verde, ela não é doce nem salgada, então ela pode ser utilizada em pratos doces e em pratos salgados. Essa pasta, que isso aqui é a biomassa. Isso aqui é a biomassa. Você quer guardar ela só como biomassa? Esmagou, coloca em uma embalagem zip e coloca no freezer. Me questionam também. Ai, doutora, é muito difícil fazer sempre a biomassa e tal. Então, eu evoluí. Eu guardo a banana inteira num pacotinho zip ou num tupperware com tampa. Sempre os frascos de vidro tampadinho melhor. A utilização é muito mais saudável nas embalagens de vidro. Eu congelo inteira. Você quer utilizar todos os dias? Tira, coloca numa panelinha, cobre com água, leva ao fogo por 3 minutinhos. A banana descongelou. Está pronta para utilizar como ela está agora, que recém nós cozinhamos. Agora eu vou fazer a maionese de banana verde. Verão, tem que ter muito cuidado com a salmonela, então eu não utilizo ovos crus, eu utilizo ovos cozidos. Água gelada, é necessário que tenha meio copo de água gelada. Eu vou colocar aqui na maionese 3 colheres de alho poró picadinho, para dar o sabor. O alho poró tem a propriedade de ser um alimento desintoxicante, é um dos alimentos que faz detox no organismo do ser humano. Vamos colocar aqui mais ou menos 3 colheres de sopa de cebolinha picada. Vamos colocar mais um pouco de salsinha. Coloca a gosto, eu gosto muito, então eu uso muito esses alimentos. 2 cubos de cebola. Quem gosta muito de cebola pode colocar mais. Vamos acrescentar mais ou menos 150 ml de azeite de oliva. Vamos colocar aqui 150 a 200 ml. Bom, aí ele já está virando maionese. Então eu vou acrescentar aqui as bananas verdes cozidas já. Aí eu gosto de acrescentar sempre o limão no lugar, ou vinagre de maçã. No câncer, em especial, todos os dias devemos usar limão, limonada ou na salada, ou limão na água. É importante para deixar o sangue mais alcalino. Meio limão espremidinho. Opa! Prontinho, tá pronta a nossa maionese. Olha a textura dessa maionese, que delícia, ó. Né? E o sabor fica melhor ainda. Se vocês pudessem provar, mas façam nas suas casas que vocês vão saber como é gostoso.
Participe do evento Especial é Você 2016. Jantar beneficente com show do cantor Daniel em prol da Casa de Maria de Nazaré, dia 24 de novembro no Via Ápia. Convites e informações, ligue 19 3324 8769.